Muito boa noite, estamos de volta, retomando nosso estudo, nossa jornada de Joana de Ângeles, do livro Homem Integral, continuando aqui no item de número 20, no capítulo 20, a tragédia do cotidiano. Antes disso, vamos fazer a oração. Quem gostaria de fazer a oração para a gente começar? Eu passo. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecer a oportunidade de mais um dia de estudo nesta casa, agradecendo aos nossos companheiros que aqui se encontram, aqueles que sempre fazem parte desse trabalho, e que Jesus possa nos abençoar em mais conhecimento, para que possamos evoluir assim moralmente. Que Jesus abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Quer começar a leitura? Eu vou começar até pelo ângulo, para facilitar. Vamos lá, a tragédia do cotidiano. Os conteúdos psicológicos do homem odierno, o homem moderno, são de aturdimento, instabilidade emocional, insegurança pessoal, levando à perda do senso trágico. É comum, né? É comum a gente estar instável. Assim, desestruturados pelos choques comportamentais, esmagados pelo volume das informações impossíveis de serem digeridas, as massas eliminam arquétipos ou os transferem para indivíduos imaturos, portadores de fragilidade psicológica, aterrando-os, soterrando-os na avalanche das necessidades mescladas com os conflitos existenciais. Simultaneamente, desaparecem os mitos ancestrais individuais e a cultura devoradora investe contra os outros, os coletivos, deixando as criaturas desprotegidas das suas crenças, dos seus apoios psicológicos. A fé cega, substituída pela ditadura da razão, destruiu ou substituiu os mitos nos quais se sustentavam os homens, apresentando outros igualmente frágeis que novamente sofrem a agressão dos valores contemporâneos. A consciência coletiva, herdeira do choque dos opostos, do ser e do não ser, da coragem e do medo, do homem e da mulher, não sobrevive sem a segurança mítica. Os seus arquétipos, multimilenarmente estruturados na convicção mitológica, alternam a forma de sobrevivência, transferindo-se os mitos deificados, porém sobreviventes, na sua profundidade psicológica, a todos os golpes mortais que lhe foram desferidos através dos tempos. Ressuscitam, não obstante, disfarçados em novos modelos, porém ainda dominadores, prometendo glórias e castigos, prazeres e frustrações aos seus apaniguados, conforme o culto que deles recebe. Assim, ao lado da violência que se espraia dominadora, vicejam religiões apressadas, salvadoras, na sua ingenuidade mítica, arrastando multidões desprevenidas e sem esclarecimento, e fracassadas no contuberno social, ali se refugiam, cultuando o paraíso eterno que lhes está reservado, como prêmio ao sofrimento e ao desprezo de que se sentem objeto pela cultura consumista e desalmada. Tive esse choque. Assim, depois vamos entender. Porque é um começo tanto quanto profundo. Mas o que acontece? O que é exposto aí, nessa parte, é que nós estamos imergidos, vamos falar assim, numa cultura de massas, de consumo, líquida, né, do Bauman, cultura líquida. E, ao mesmo tempo, também, nós temos choque entre a razão e esses mitos. E mitos, quando ele diz mitos, ele nos informa a respeito de alguns tipos de ideologias, né? Culturas teológicas, enfim, que sempre reverberaram na nossa história. Então, desde quando o homem
existe a questão de Zeus, né, para os gregos, Netuno para os romanos, enfim, a figura mitológica, né, daqueles do além-homem, como diria o Nietzsche, né, o além-homem. Então, o que acontece? Só que, muitas vezes, eu nem gosto de falar muito dessa expressão mito, que a gente leva para a questão política, mas o que acontece? Essa cultura de endeusamento, ela, muitas vezes, apressada, fracassada, né? Ela nos refugia, o quê? Em sofrimento, em desprezo a alguns tipos de pensamentos diferentes, sabe? É muito comum, nesse mundo que a gente vive, nesse mundo tão complexo, até mesmo a destruição da figura até da religião, entendeu? Que o fulano é religioso, como se isso até fosse um defeito. É óbvio, se ele levar isso ao fanatismo, é claro que é, porque tudo que é excedente, é. Mas para a gente ver, assim, o tamanho, às vezes, da hipocrisia que nos é instaurada. E o que acontece? Então, a gente está imerso nesse cotidiano aí de consumo, de dificuldade, até mesmo ele dispõe no começo, né? Que é como se todos fossem colocados, né, em um ambiente, e esse ambiente ele é diferente para cada um. Por exemplo, o nível de pressão, vamos falar assim, pressão por trabalho, pressão psicológica que o Léo sofre no cotidiano, às vezes, se a Pâmela sofrer, ou vice-versa, nós teríamos resultados diferentes. Entendeu? Então, nós temos essa individualização, ela é essencial para a gente entender a fraqueza do outro e ter compaixão e trabalhar com isso, para que esse não se sinta isolado. Entendeu? Nós temos a figura do homem médio. O que é o homem médio? É aquele o razoável, né? Só que esse homem médio, hoje, ele não pode ser mais visualizado, porque cada um tem sua individualidade. Então, por exemplo, nós temos agrupamentos sociais que são vulneráveis, que são geralmente agrupamentos que são vítimas de preconceito, que têm os piores trabalhos, entendeu? Que vivem em uma cultura de degradação. Esses indivíduos devem ser, sim, mais visualizados, mais protegidos, porque eles têm uma diferença eles têm uma diferença gritante de questão social. Só dar um exemplo. Eu sou homem, eu sou branco, eu sou hétero. E eu sou, enfim, eu sou médio. Então, o que acontece? Eu tenho tive muito menos dificuldade de acesso a grandes oportunidades na minha vida, tive bem mais facilidade do que, às vezes, o mesmo da minha etnia, ou o mesmo homem, mas que fosse negro, transexual. Você está entendendo? A gente não vê transexuais em liderança, você não vê. Isso é um fenômeno que ainda demora, ainda vai, a gente ainda vai trabalhar sobre isso. Então a gente vive nessa miscelânea, essa coisa louca, essa cultura de consumo, essa diversidade étnica. Justamente por isso, entendeu? Fica sempre se apegando a esses mitos. Aí tem os mitos. Tem a questão porque a gente precisa de um salvador. Então, porque o que acontece? Eu acho essencial a gente sair um pouco do nosso terreno, porque senão a gente fica doido. É por isso que existe, por exemplo, no meu caso, o Centro Espírita Laços Fraternos. O Centro Espírita Laços Fraternos foi essencial para eu não pirar em 2020. Por quê? Porque eu trabalhava numa empresa que tinha um faturamento X, de repente ele caiu 95%. De um dia para o outro, fechando as portas. Então, como é que você, né? Aí, Laços Fraternos. Vai lá doar, vai lá fazer caridade legal, vai fazer tudo. Então, mas isso e aí vem muito também do conhecimento que a gente adquiriu naquela época, vamos falar assim, o envolvimento do grupo, trouxe para nós um lastro até mesmo para a gente estar aqui, entendeu? Certeza.
Então é isso, a gente busca, é o escape. Tanto é que ela fala aqui, né, que esses mitos, eles caem, mas vem outros Vem substituindo, outros. que são Um assim, exemplo é futebol. iguais. Todo ano tem um ídolo diferente no futebol, entendeu? O Toda molecadinho Copa tá tem, ovacionando. nossa, é o cara, é esse cara que vai resolver e o Brasil vai ganhar de novo. É, Todo ano o Brasil ganha, que é uma coisa, né? é. Então, assim, é o que eu... Bem. Então, Vou manter a seriedade. Mas- Tá no YouTube, vai. mas é isso, aí tudo arruma. Ah, é um cantor. Aí fica, porque o cantor tal. Então sempre vai ter esse tipo. Mas você sabe que era uma coisa que eu estava prestando atenção hoje? Eu fui comprar o poste, e aí eu estava andando lá no centro da cidade. Podemos dizer. Eu fui lá na SEMI. Eu fui lá no centro da cidade para poder comprar o poste. E aí, eu tava lá no Xing Ling, olhando os negócios lá, e eu tava vendo as mulheres colocando um tanto de coisa na cestinha, e eu comprando, e comprando, e comprando. Você sabe quando a pessoa tá ali focada no comprar? Eu falei assim, gente... Aí eu prestando atenção nas vendedoras, sabe? Sabe quando você parece que trabalha, compra, dorme, come, trabalha, compra, dorme. Falei assim, gente, será quando que a gente vai despertar e sair dessa situação, né? Que aí eu fui numa loja para procurar se tinha lá a pilha, aí fui na outra. E aí eu vejo até a questão de comprar nessas lojas virtual, Shopee e Shine, que é a moda agora, né? E, tipo assim, parece lá no Instagram, uma coisa que você não pode ficar sem mais. Aí eu olho uma parafernália lá que eles colocam. Eu falo assim, gente, isso é legal, me ajudaria, mas assim, eu vivo até hoje sem esse negócio, assim, não é uma coisa extremamente importante. Mas as pessoas focam só nisso agora. Tipo assim, na compra, trabalha para você comprar de novo e fica nessa... Aí, Automático. no automático. É um círculo vicioso. Eu falei assim, gente, quando que a gente vai despertar para as coisas, Robozinho. né? Eu acordo, eu trabalho, eu ganho, eu consumo. Isso. Aí eu tenho que trabalhar mais, tenho que Vou para pra consumir. casa, vou assistir jogo. Meus tijolos, que Receber. família, filho, tarefa, estudo, sempre brincadeira. Eu Culto no lar, o quê? não tenho tempo, não. Tem tempo pra isso, não. Mas a história do centro vai falar com você, que você vai de segunda a quinta lá. Tá, e aí você vai todo dia lá? Pessoal, você assiste novela todo dia? Ela assiste. Falei, então, tempo que você tá na novela, eu vou no centro. Ela, então é tipo uma escolha, né? Sim. Então, é igual hoje no meu trabalho lá, eu vendo, agora eu tô com pensamento crítico, olhando as pessoas no automático, assim. Fazendo, falando de reclamar, né, que vocês falam de reclamar, engatada na reclamação. Não, porque desse jeito que tá aqui não vai dar, ninguém vai dar conta, porque não sei o quê, e só reclamando. Eu falei assim, gente, pensei, se não tá legal, né, tem que ter um jeito de mudar isso, né? Aí um colega conseguiu fazer um contrato e ficou feliz dele ter conseguido ter aquele contrato, que ia 3 dias que começou o semestre e ele ainda não tinha feito nenhuma venda. Aí ele conseguiu fazer o contrato, ele, nossa, consegui e tal. A outra falou assim, não, eu vou pedir para te mandar para outro lugar, porque só você consegue os treinos. Porque a sua carteira tem determinado perfil de cliente. Então, só você que está conseguindo, os outros não estão conseguindo. E aí, só você fica comemorando aqui. Aí, pegou... total. Não, aí ela falou assim, isso eu não estou com inveja. Eu não estou com vontade de ter o que você tem. Eu falei, não, é recalque mesmo. Eu respondi na hora, eu não aguentei.
Porque, assim, você não poder ver um colega comemorar, aliás, o certo seria a gente comemorar com ele, né? Exatamente. E aquilo... E aí, cada coisa que o pessoal falava lá, aquilo ia me contaminando. Falei assim, gente, eu tenho que voltar para o meu setor. Não vai dar para eu ficar aqui muito tempo. Porque então eu vi o quanto eu estava... Por que eu estava adoecendo? E o quanto eu estava adoecendo, entende? Porque eu estava dentro daquele aquário. Uhum. Eu estava imerso lá. Agora eu não estou imersa lá. Graças a Deus. Eu estou tendo outras visões, né? Então, aí eu olhei aquilo e falei assim, gente, mas não tem condição um trem desse. Né? E eu respondi na hora. Eu falei assim, eu não vou ficar calada, eu não vou me omitir. Porque omitir é escolher, né? A gente já estudou isso. Então, assim, eu não vou me omitir. Mas se a pessoa está sendo agressiva num ponto, você tem que ser também. Eu falei assim, não, então é recalque, ué. Agora, o cara não pode comemorar porque ele conseguiu. E outra, ele está conseguindo porque ele está indo fora do horário dele buscar cliente, ele está fazendo outras estratégias para conseguir. Esse tipo de contrato que ele faz merece um estudo aprofundado, quer dizer, ele gasta tempo, não é tipo assim, coisa que você já oferece e vende. É uma coisa mais planejada. Então, quando ele consegue, o volume é maior. Então, aparece mais. Mas assim, aí a pessoa, não, vou mandar você para outro lugar, porque está você que comemora. Uai, gente, mas o cara está esforçando, entendeu? Então, aí eu fico pensando assim, a pessoa está tão ali no automático que quando alguém desponta, afunda ele, né? Em vez de você se sobressair, não, você quer afundar o outro Para se sentir feliz. Para se sentir feliz. É. E isso é muito triste. Então, a gente começa a ter um... E a questão do centro foi o que eu pensei. Falei assim, gente, por mais cansada que eu estava hoje, a gripe começou com dor de cabeça, e o Breno e o Cláudio também. E aí, eu até pensei assim, falei, gente, eu tenho um propósito. Eu vou sair daqui de casa, vou lá para o centro, eu tenho algo que a gente vai estudar, vou levar a pilha, vou fazer... Assim, você tem o que fazer, né? Um propósito de vida. Não, vou juntar isso, porque igual eu estava separando lá, não, já vou separar isso aqui, porque a gente tem o brechó que vai acontecer daqui uns dias, você tem um propósito. Aí eu até estava separando as coisas lá, falei assim, gente, eu tenho tanta coisa boa aqui, mas eu nem uso isso. Então, assim, às vezes a gente... É uma forma de conseguir dar para quem não tem, e esse negócio sair daqui do meu guarda-roupa, porque um dia eu vou usar, sabe-se Deus quando. Então, e com a pandemia a gente viu isso também, né? E essas coisas, essa questão mítica aí, ela... Porque até o título fala, através do cotidiano. Então, assim, a gente traz para o nosso cotidiano de uma forma, assim, muito mais esmagadora, como a gente está falando, do que a gente pensa. Por exemplo, hoje você tem pela internet, você tem os influencers. O cara lá que tem 1 milhão de seguidores, o cara que tem não sei quantos milhares de pessoas que o assistem. Tipo, o cara assim, eu não estou querendo menosprezar ou julgar. Né? Ele tem ali o mérito dele de ter conquistado aquilo. Mas pensa, qual que é verdadeiramente, aqui eu estou olhando pelo olhar da moral. Qual que é verdadeiramente o destaque dele? Assim, o mérito verdadeiro e moral que ele tem para ser seguido? Muitos tá ali porque está vendendo uma vida falsa. Muitos estão ali porque está entregando um conteúdo que as pessoas sabem que não é verdadeiro, mas é aquela coisa de almejar algo que não, inalcançável, e aquela pessoa entrega aquilo para ela e ela se ilude. E ali começa, né? Porque eu sou influencer, eu falo que é fundamental, é vital você ler este livro. E aí todo mundo, os robozinhos vai, né? Não, porque fulano falou, tu tem que ler o livro. Então, vou ler o livro. Uma coisa né? que você... E aí vai a manada, né? A manipulação de massas. Né? Que vai acontecer. Uma coisa que entra muito na psicologia. Eu agora que eu pus lá que eu sou estudante de psicologia, parece muito vídeo assim, você quer ter muitos pacientes, siga não sei o quê, faz não sei o quê.
E aí, um dia, eu conversando com a minha psicóloga, daí ela falou assim, se ele tivesse muitos pacientes, eu não teria tempo para estar fazendo isso no Instagram. Então, ele não tem, então quer dizer que isso não funciona. Então, vamos fazer do jeito certo? Ou então é algo que funcionou para ele. É igual o exemplo lá do livro Quem Quer Ser o Milionário. Quem que já leu o livro? Não. Mas pergunta para as pessoas que leram se elas ficaram milionárias. Você tem que pôr em prática, né? A questão é, aquilo funcionou para ele. Aquele comportamento, aqueles processos que ele se tornou milionário. Naquele Legal. momento, Pra daquele ele. local, né? Para ele funciona. Não significa que vai funcionar para o Léo, para mim, para você. Pode ser que sim, beleza? Mas pode ser que não, porque cada um é um, sabe? E essa busca desse Salvador que ela está falando aí. Tanto que no último parágrafo, isso chega ao ponto assim, de surgir aquelas religiões que prometem a salvação. Esse que é o ponto. Né? A religião que promete a salvação derradeira. Realmente, aqui eu vou me libertar. Aí começam as religiões de moda. Que não faz, assim, que não te traz evolução quase que nenhuma, moralmente falando. Sim. Mas que é aquela promessa. É o político que vai te salvar, é a religião que vai te salvar. É aquela alimentação que agora, que é a alimentação da moda, que é a alimentação que vai te trazer saúde de verdade. Não, o que você comeu ontem, não presta. Agora é essa aqui que vale. É dieta do isso, dieta daquilo, dieta da luz, dieta do cimento, dieta do ar. O Wellington viu um post hoje, que ele mostrou, ele falou assim, isso aqui não tem lógica. E realmente não tem. Cai naquele post de dieta quem tem, assim, um grau de instrução muito pouco, porque, assim, se você olhar... Cara, pegaram uma mulher... Não tem jeito. 200 quilos de biquíni, barrigão, tal, e colocou do lado uma pessoa totalmente magra, corpo perfeito, assim, cintura, quadrilzão. Falando que era a mesma pessoa. Falando que era a mesma pessoa, o rosto até parecido, o rosto parecia, sabe? Mas falando que era assim, eu atingi isso, faça isso. É muito difícil. E a placidez? Cadê? Nem tá Aí eu ainda falei pro Fábio que estava do meu lado, eu falei assim, cara, não tem lógica isso aqui. Ele falou, ai, pai, ela fez cirurgia. Cara, não tinha sinal, não tinha marca, não tinha cicatriz. Corpo perfeito. Quer dizer, sabe, essa coisa de buscar o mito mesmo. É um mito. Pode até acontecer de chegar nesse corpo, mas não é com a dieta. É muita coisa. É muita coisa. Mas do jeito que estava lá, é impossível. Então, aí a pessoa do jeito que estava lá, é impossível. Aí é por isso que entra nesses loops, né? Aí faz essa dieta, não funciona. Aí fica frustrado, come tudo de novo. Percebe o mito? E a pessoa não tem a fé raciocinada, né? Não procura. Isso. Gente, será que isso aqui funciona mesmo? Percebe? Será que é? Eu vou procurar um profissional, ele vai me orientar. Será que é isso mesmo? Não, se eu emagrecer desse jeito que eles estão falando, eu vou ficar com esse corpo? Não, mas a gente não quer o profissional. A gente rápido. não quer o suor, a transpiração, a persistência, a dedicação e a disciplina. A gente não quer essas coisas. A gente quer o Salvador, o mito, a mágica. Que eu vou fazer isso em uma semana, pum, vou ficar belo, maravilhoso, perfeito. Vou me curar. Vou me curar de tudo em uma semana. É isso que a gente quer. Eu tô igual a Pamela, eu tô numa situação que só no meu Instagram eu tirei tudo. Você viu? Você viu? Instagram, eu não sigo as pessoas. Não, agora meu Instagram só vem receita de comida e crochê. Você viu um texto colocado no grupo lá, que tem a ver, falando da situação com o Chico? Né? Que a menina chegou pro Chico. Nossa, Chico, eu queria tanto desenvolver evidência, eu acho tão bonito. Aí Chico respondeu, quem vê lírio também vê sapo. E aí ele chegou no particular, para o companheiro dele, e falou assim, pessoas querem tanto ver espírito, ser médium, ouvir, sentir, mas ninguém quer, todo mundo quer desenvolver a evidência, a audição, a sensibilidade mediúnica, mas ninguém quer desenvolver a paciência, o amor ao próximo, a compreensão.
A resignação, É a isso que eu dedicação, a falo. disciplina. Ninguém quer desenvolver isso. Porque é isso que vai nos salvar. É essa dedicação que vai nos salvar. E não o Salvador, um mito, algo E mágico. trazer responsabilidade para você, É. né? Tipo, É o que eu que vai falo. resolver. Às vezes as pessoas falam assim, às vezes em algum assunto, algum momento surge isso, eu falo assim, tá, mas eu vejo isso do espírito, qual que é o problema nisso? Né? Aí a pessoa fala assim, nossa, então você deve ver aqueles lugares bonitos, eu falei, também. Ah, você deve ver os amigos espirituais, eu falei assim, os capeta também. Os demos. Entendeu? Então, as pessoas acham que é só beleza. Que ser médium é Maravilhoso, é tudo de bom, É. você só tem ajuda, inspiração, Isso. intuição, é tudo de bom na que sua você vida. ser médium é o quê? Eu esqueci a palavra, gente. E eu achei legal a frase que o Wellington pôs no curso ontem, que quando você vê um espírito inferior, né, se conecta, ainda bem, tomara que seja leviano. Tomara que seja apenas um leviano. Apenas um leviano, né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam realmente Joia. querendo, né? Presente. Eu estou até estudando o livro dos médiuns, que já foi me pedido muito tempo para eu ler, e agora está intensificando. Agora eu vou precisar mesmo, né? E aí, eu vendo o estudo do livro dos médiuns lá, justamente falando isso, da questão da pessoa, se eu treinar, eu vou ver. Aí perguntaram o que era, como que faria para desenvolver mediunidade, né? Eu falou assim, não, fenômeno físico, quem tem vai acabar desenvolvendo. Só que precisa de estudar. E se não estudar, é a mesma coisa que você ir para um país diferente do seu, sem ter informação nenhuma sobre lá. Você vai dar certo você viver lá? Vai. Mas você vai pagar muita gafe, às vezes você vai passar muita dificuldade. Você vai aprender com um erro só, né? Com um erro só. Agora, se você tiver um estudo, uma orientação, vai acabar desenvolvendo de uma forma mais tranquila, né? E a chance de erro, você vai ter erro? Vai, mas você já vai ter um certo preparo para aquilo, né? E do mesmo jeito que ele falou, do mesmo jeito que você vê espírito bom, você vai ver o que não é. E o que não é vai tentar te passar medo. E tem muito médico que tem medo. Igual ele falou assim, a gente não precisa ter medo, não tem como fazer nada, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter cautela, né? Para você não ser usado, não. E quem é médium e não quer estudar para não desenvolver, vai desenvolver de qualquer jeito. Só que vai ter dificuldades, pode ter problemas, né? Até a questão de... Na época que ele falou assim, aqui fala até da loucura, né? Que você pode ter de uma escabiose à loucura pelos espíritos, né? Aí eu falei assim, gente... Aí ele falou, escabiose é a sarna. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, já tive época que eu tive crise de coceira mesmo, eu limpei a casa, limpei o colchão, limpei de tudo quanto é jeito, que eu achava que eu estava inteira coçando. E não tinha nada, entendeu? Então, assim, eu falei assim, eu acho que essa conversa foi comigo, né? Mas, assim, justamente por quê? Porque eu não conhecia o que era meu e o que não era. Então, hoje, por exemplo, ontem, passei muito mal. Estou sabendo que não é comigo, que não sou eu. Foi difícil, foi o que eu falei para você, eu fiquei em oração o dia inteiro e tal. Hoje, por exemplo, que eu não tinha tratamento, não tinha nada, acordei super bem disposta, fiz um monte de coisa. Então, assim, tem tudo ônus e um bônus também, né? Que você tem que ter mediunidade para ajudar os espíritos, ou encarnado, ou tantos desencarnados, né? Você tem sorte de ser médium. Não, Eu fico sorte. olhando assim. Sorte do quê, meu filho? Deixa eu te contar, eu sinto dor. Eu sinto um monte de coisa. Onde que você tirou aquilo? E essa questão, né, que as pessoas esquecem que tem uma lei que é do mérito.
Para você Exato. alcançar determinadas posições, você tem que ter mérito para aquilo. Né? Você pode até dar uma experimentada naquela posição, mas se você não tiver o mérito, você não permanece nela. Você cai rapidinho. Tem que ter mérito. Deriva da justiça É igual na psicografia que falou hoje, né? De deixar os filhos voar, porque eles têm que aprender a voar, para ter o mérito da liberdade do voo, para saber o que fazer para não cair. Se você não tiver o mérito de voar, você vai cair. Para você ter o mérito de voar, você tem que saber voar, você tem que se preparar para voar. Você tem que saber o que fazer quando vier uma torrente de vento inesperada. Enfim, mérito. Né? Você não vai chegar a ser uma pessoa famosa em qualquer área que seja, qualquer área profissional que seja, só porque você quer. Não, você tem que ter mérito para chegar lá. Você não vai chegar a ser um médium, um excelente médium, ainda mais um médium. Você nunca vai ser excelente médium se você não tiver o mérito, a dedicação para ser. O que adianta você ver espírito? Em troca de quê? E ele Em troca de quê? De achar bonitinho? Eu vejo. E eu Qual a estava finalidade até disso? falando da Ivone, né? Amaral Pereira, que, assim, na verdade, vem tudo programado, né? Você vai ser médium, não vai, o que você vai fazer? Só que no caso, por exemplo, a espiritualidade, quando vê, porque perguntaram se o médium, quando ele vem porque ele já falhou como médium de outra vez. Ele falou sim, mas também vem os que vêm a primeira vez para passar, como muitos vêm como rico, muitos vêm muito paupérrimo, cada um com sua programação para passar por aquilo, né? E ele falando assim, que a questão da Ivone, ela já tinha sido suicida, né? E que ela veio como médium para poder, que ela já falhou, né? E que, na verdade, ela se dedicou tanto que ela virou a referência que ela virou, né? Com o espírito suicida. O Chico, por exemplo, era 30 livros. No final foi quase 500, né? Então, isso tudo de acordo com a disciplina e com o mérito da pessoa, né? Aí eu lembro do Divaldo de novo. Anos a fio, às 23 horas, hora de split, às 23 horas. E quando ele esquecia, vinha a mentora Joana, horário. Todos os dias, às 23 horas, ele parava, sentava, psicografava. Anos fazendo aquilo. Para ela chegar e falar, queima tudo. O treino acabou. Agora que o trabalho vai começar. Quer dizer, né? É o esforço, é a disciplina, é a dedicação. Mas, ao mesmo tempo, o desapego, né? Você tem que treinar o desapego. Cara, você não vai ser um excelente psicólogo se você não se dedicar, se você não estudar, se você não tiver disciplina. Não vai. Vai. Né? Por que a gente está aqui toda semana trabalhando, toda semana estudando? E esse negócio do desapego é até bom trabalhar por questão do orgulho mesmo, né? E ele falou assim que o pior pessoa que é médium é o orgulhoso, porque é o mais fácil de ser fascinado, né? Porque ele sempre acha que está com a razão, Tá bem, né? Sabe tudo. É o que a gente falou no curso, lembra? A pior das vicissitudes, qual é? Estava até na prova. Qual é a pior? Orgulho. Orgulho é pior, porque orgulho, quem é orgulhoso nem sabe que está sendo dominado pelo orgulho. Isso. Eu estava ali na psicografia e, por um instante, minha cabeça voou nas coisas que andaram acontecendo comigo. Aí veio assim, um dia tudo isso vai ser lembrado e vão rir muito. É muito diferente tudo que se pode quando trabalhado com reforma íntima. Saiba que o nosso trabalho está no começo. Ainda temos muitos livros para escrever e publicar. Toda a renda será para ajudar ao próximo. O trabalho está só começando. Para todos sempre de um amigo. É trabalho. E aí eu falo assim, tá bom. Não é Isso. recompensazinha frágil da barata, não. É mérito. Vamos continuar, né? Uhum.
Quem quer continuar a leitura? Eu leio. Autorrealização. A autorrealização pelo fanatismo mantém os bolsões da miséria socioeconômica, por não trabalhar o idealismo latente no homem, a fim de que transforme os processos geradores da desgraça atual em realização pessoal e felicidade na Terra mesmo. Que é justamente transformar a dificuldade em aprendizado, né? De certa maneira, o arrebanhar das multidões para as crenças salvadoras diminui, de alguma forma, o volume da violência e irrompe paralelamente, porquanto, sem o mito da salvação pela fé, toda essa potencialidade seria canalizada na direção da agressividade destruidora. A agressividade salvacionista a que dá lugar, embora os prejuízos éticos e sociais que engendra, acalma os conteúdos psicológicos, desviando os sujeitos dos crimes que poderiam cometer. O mito da violência, por sua vez, nascido nos porões do submundo da miséria socioeconômico-moral e graças à eclosão das drogas em uso abusivo, engendra o símbolo da força, do poder, do estrelismo, no campeonato da aventura e da bravata, exigindo as heranças atávicas da animalidade primitiva ainda predominante no homem. Toma-se pela força o que deveria ser dado pela fraternidade, através do equilíbrio da justiça social e dos deveres humanos, em solidário empenho pela promoção dos indivíduos dignos de todos os direitos à vida que apenas alguns desfrutam. A tragédia do cotidiano se apresenta nas mil faces da violência, que se mescla ao comportamento geral, muitas vezes disfarçando-se até em formas de submissão rebelde e humildade humilhante, que descarregam suas frustrações adquiridas ao lado dos mais fortes no dorso desprotegido dos mais fracos. Os conteúdos psicológicos mantenedores do equilíbrio fragmentam-se ao choque do cotidiano agitado e desestruturam o homem que se almeja, ou foge para uma fuma sombria... Que é selvagem. A selvagem, é isso. Ou foge para uma fuma sombria da alienação, considerando-se incapaz de enfrentar a convivência difícil do grupo social, igualmente superficial, interesseiro, despreparado para a conjuntura vigente. Graças a isso, os indivíduos fracassam ou infernam, atritam ou demandam, enquanto os crédulos ressuscitam os mitos das velhas crendices de males feitos, de perseguições da inveja, do ciúme e do desrespeito, ou arregimentam argumentos destituídos de lógica para explicarem as ocorrências mal-sucedidas, danosas. Certamente, sucedem tais perseguições, busca-se o mal-fazer, campeiam as paixões inferiores que são pertinentes ao homem, ainda em estágio infantil da sua evolução, sem que seja mal. A sua aparente maldade resulta dos instintos agressivos ainda não superados, que lhe dominam em natureza animal, em detrimento da sua natureza espiritual. Em toda e qualquer tragédia do cotidiano, ressalta os componentes psicológicos encarregados da desestruturação do homem, nesse processo de individuação para adquirir uma consciência equilibrada, capaz de proporcionar-lhe paz, saúde, realização interior, gerando no grupo social o equilíbrio entre os contrários e a satisfação real da convivência não competitiva no entanto cooperativo. Pincelando lá na agressividade. Que começa a querer dominar pela força, né? Pelo medo, que é aquele costume mais antigo, lá de trás, lá da época de Moisés, onde a forma de comunicação eficaz ela era feita através do medo, baseava-se no medo, para poder convencer as pessoas. Sim.
Se você fizer isso, Deus vai se castigar. Então, isso hoje traduz nessas manipulações que a gente vê nos meios sociais, através do medo, da agressividade, né, como é que chama? Da chantagem, principalmente chantagem psicológica dessas pessoas. E muitos se deixam levar por isso, né? Eu falo até na questão Da própria violência em si. de equipe, essas coisas, né? De líder, né? Quando a gente vai questionar líder, gerenciamento, essas coisas. E muitos lideram pelo medo, né? Muitos pressionam, faz essa questão de ficar em cima o tempo todo, tipo, tô te vigiando o tempo todo você está sendo vigiado. Não, porque todo mundo tem que fazer. E quando entra uma pessoa que questiona aquilo, tipo assim, a pessoa não sabe nem responder, para começar. Aí O atavismo, né? quer forçar a barra e eu sou a mestre, né, de questionar as pessoas. Eu falo assim, mas por que eu vou fazer isso? Porque, igual a gente estava lá no curso, o pessoal todo, nossa, pilhado. Eu pensei assim, mas por que o pessoal está tão pilhado? A gente está num treinamento, né? Para aprender justamente com o treinamento, né? E eu não entendi por conta da neurose. Aí quando você fica fora da situação, você fala assim, gente, ou o pessoal está muito automatizado, muito leigo, ou eu estou muito fora da caixa. Não estou entendendo, estou precisando tomar uns remédios para pôr eu na caixa de novo, né? O remédio. E no meu serviço é muito isso. Então, assim, às vezes as pessoas querem, tipo, doutrinar as outras pelo medo mesmo, né? E na hora que entra um questionando, mas por que eu vou fazer? Não, mas você tem que fazer isso porque você é bom. Ah, tá. Tudo bem, eu posso ser bom, fazer pelo que eu quero fazer, por eu auxiliar os outros. Tá. Mas por que então... Qual que é a finalidade de eu fazer isso a mais? Se o objetivo é tal. Qual o motivo? O que me motivaria eu fazer a mais? Ah, para você ser bom. Tá. Eu sendo bom e a gente atingindo a mais, então o que você vai receber? Aí a pessoa... então você faz a mais, você não vai receber dinheiro. Por que eu tenho que fazer pela bondade ou ser pelo dinheiro? Aí a pessoa olha assim para mim, não, mas não é só pelo dinheiro. Eu falei, então, se não é só pelo dinheiro, por que você está nesse cargo que você ocupa? Se não é pelo dinheiro. Eu trabalho numa instituição financeira. Qual que é a finalidade de eu fazer a mais do que eu estou fazendo? Não é o dinheiro. Então, por que eu não posso pensar no dinheiro? Se a regra do jogo hoje, eu não vou ganhar mais se eu fizer trabalhar muito a mais do que eu estou fazendo. Aí não está casando muito. Assim, eu não estou entendendo. Então, acho que você tem que... as pessoas têm que fazer por satisfação. Eu faço as minhas coisas muito por satisfação, nem é pelo dinheiro. E, às vezes, o que eu fizer a mais não vai me dar nada a mais. Diferente se você tem uma empresa. Se você tem a empresa, se você trabalhar mais, você vai ganhar aquilo correspondente a mais, proporcionalmente, né? Mas quando você está como funcionário, seu salário está ali, tá, eu vou fazer por satisfação, tá, eu vou fazer por satisfação, e aí? Você também vai fazer por satisfação? Você também vai se doar mais? Você também vai participar, né? Então, às vezes, a gente cobra muito do outro essa benevolência, né? A pessoa mesmo não está dedicando do dela. Que são essas agressões que ela fala, né? Que às vezes é uma agressão psicológica, né? Que porque está baseando medo. Olha essa frase. Toma-se pela força o que deveria ser dado pela fraternidade. Através do equilíbrio da justiça social, dos direitos humanos. Que às vezes você chegando para a pessoa e fala assim, olha, estou precisando disso, você me ajuda? Às vezes a pessoa te ajuda sem nem parar para pensar, só por te ajudar, entendeu? E às vezes está fazendo até além dela mesmo. Tipo, ela já está cansada. Às vezes é uma pessoa que você gosta muito, ou que você respeita, ou que você admira, te pede uma coisa, você faz muito além, né? E é isso que ela está falando. Coisa que você faria pela fraternidade, a pessoa tenta te fazer
pelo medo, né? Pela força. Pela força. E aí começa as violências, agressões de todo tipo, né? E ela vai falando aqui. E as psicológicas. Submissão rebelde. Submissão rebelde. Uhum. Eu aceito fazer porque eu sou obrigado a fazer, senão porque eu estou sendo ameaçado de ser mandado embora, então eu vou fazer. Uhum. Mas eu também vou começar a fazer fofoca, vou começar a criar um monte de problema aqui, vou fazer o caos aqui dentro. Submissão rebelde. Né? Olha, aí, e do outro lado, humildade humilhante. Humildade humilhante. Não, eu faço de bonzinho, eu me faço de, não, que eu sou o chefe bonzinho, ou que eu sou o líder, né? O líder, não, eu vou te ajudar, vem cá. Não, você vai... Vem cá, vem querida. cá. Aham. Você vai se dar bem, vai dar tudo certo, mas Eu já olho com aquela cara. te instigando, tô te humilhando, fazendo você fazer mais do que você pode, fazendo você se esforçar, tô te escravizando sem você saber. Sim. Humildade humilhante. A partir de hoje, a faxina da escola vai fazer parte do seu serviço. Oi? É bem assim. E as pessoas não questionam, né? Não, Amanhã. tipo assim, não para com a É. criançada. Tá tão automático isso, que se alguém vem cá e grita assim com o Léo, você vai fazer, você vai fazer. Aí chega, o Léo chegando que tá abaixo dele, você vai fazer, você vai fazer. É tipo assim, não critica, não filtra, não, entendeu? Não vai. Eu acho esse último parágrafo muito que a gente vive aqui no Laço Fraterno. Estou lendo aqui. Óbvio que não o começo, né? Então, de qualquer trajeto cotidiano, ressalta o momento. Nesse processo de individuação, para adquirir uma consciência equilibrada, capaz de proporcionar-lhe paz, saúde e realização interior, gerando no grupo, vamos colocar aqui nesse nosso microcosmo, o equilíbrio entre os contrários, porque nós temos diferentes pensamentos aqui. E a satisfação real da convivência não competitiva, porque não há uma competição, mas, no entanto, cooperativa, que é através da cooperação coletiva que você consegue as finalidades estatuídas. Inclusive, já foi a nós comentado que, enquanto houver fraternidade no laço fraterno, vai existir o laço fraterno. Vai existir doação, crescimento, envolvimento, prêmio do DL, enfim, várias coisas que estão acontecendo, sim, claramente para nós. Por quê? Porque existe um intuito e um trabalho cooperativo. E mérito. A partir do momento que não houver esse trabalho cooperativo e ele se transformar em competitivo, isso vai quebrar. Vai se esvair. As coisas vão ficar mais difíceis. A situação, entendeu como é que altera o Mas o aí, Jung, Léo, é onde entra uma das coisas assim, né? Eu acho que entra aí uma coisa que eu lembrei aqui. Por que é que funciona tanto o nosso trabalho? Porque a gente é unido, tem essa união. Apesar de ter pensamentos diferentes, e às vezes ter algumas contradições entre nós, assim, é lógico que em algum momento eu vou discordar de alguma coisa, ou o seu. é até bem comum. Exato, né? Mas, assim, eu acho que a gente consegue ouvir. Eu acho que muitas das vezes as pessoas não ouvem nem o que elas mesmas falam, entendeu? Elas não escutam. É só falar. E aí, outra coisa que entra aqui no nosso recinto é a gente tomar cuidado com uma das coisas que ela falou ali dentro, que é a vaidade. Porque se a gente começa, aonde que gera a competição? Ah, não, mas o meu tratamento é melhor. O meu amigo espiritual é melhor para tratar. Não, porque não... Quando entra nisso,
vai acabando essa fraternidade, entendeu? E essa questão da cooperação, né? Só para ilustrar o que ela falou, o negócio de não ouvir, antes de eu falar da cooperação, até uma palestra que eu falo sobre comunicação, eu peguei uma frase, eu não me lembro de quem que é essa frase, estou lembrando aqui, mas a pessoa fala assim, a gente, na maioria das vezes, não ouve para ouvir, não escuta para ouvir, a gente escuta para responder. Vai criticar. Percebe a diferença? Pessoal. Porque quando você ouve, escuta, ouve, processa, é uma coisa. Mas na maioria das vezes as pessoas nesse cotidiano, nessa correria, nessa levada de massa com os robozinhos, né, que a gente vive ali no dia a dia, você está ouvindo, já preparando o contra-argumento. Você não quer acabar de ouvir a pessoa, você quer ouvir, você já falar a sua versão, responder, porque você tem razão. E aí entra na competição. E aí você pega um time de futebol. Se aquele time não tiver entrosado, cooperativo, ele não vai ganhar nada. Não é? Claro que cada indivíduo ali tem a sua função, a sua importância. Cada indivíduo tem o direito de falar, se posicionar e agir para aquilo que ele veio, dando o melhor para aquele feito. O goleiro, se ele não se dedicar para segurar a bola, né, o time vai tomar gol. E cada um tem a sua função. E cada um tem que agir cooperando na sua individualização, na sua individuação, que ela falou, no indivíduo, no seu talento próprio, entregando o seu talento para o time. O coletivo. E é onde vem o que deve ser entregado pela fraternidade, não ser tomado pelo medo. Se eu vou fazer o meu melhor pelo time, de defender uma bola, ou de estar lá na frente atacando, fazendo um gol, de estar lá atrás defendendo o gol, dando o meu melhor para um resultado comum. E aí eu vou levantar um troféu lá na frente, por mérito. Meu time vai ganhar. Eu quero levantar o troféu, eu quero estar lá no pôster de time campeão, todo mundo. Mas só vai chegar lá o time que se dedicar, se empenhar, se esforçar e cooperar que a hora que um tiver fraco, os outros levantar ele, os outros segurar as pontas e ter força para segurar, para vencer. Na hora do momento difícil, um ajudar o outro para chegar lá e levantar o troféu. Mérito. Então, eu estava falando dessa situação. A Pamela estava comentando aquela situação da comemoração coletiva, né? Quando nós temos aí um destaque, uma situação de fechamento de contrato, né? De fecho de contrato. E eu lembrei aqui do quão gratificante foi para o grupo ali. O quão gratificante foi para o grupo o resultado da festa junina. Sim. Todo mundo comemorou. Que foi um trabalho coletivo. Assim, eu não juro. Cooperativo. Espera que nós temos tensões no ambiente. Mas o que acontece? Eu tô falando assim, chegou um determinado momento que eu não estava querendo saber se ia dar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 de lucro. Eu queria saber o resultado afetivo. Assim, cara, olha o que a gente fez. Qual foi a recepção? Olha o que a galera achou. Olha como que cada qual, com suas doses intelectuais ou de pedreiro, como que essas pessoas... achei que era o Claudinho que eu cheguei. Como que gente, é impressionante. Se você pegar uma escala, escrever o nome de pessoas e atividades que essas pessoas desempenharam, gente, exceto situações muito específicas ou situações de pessoas que estavam em Londres, né? Tadinha da gente, que anteriormente ajudou a gente. O que acontece? Como
cada um participou, teve um levantamento, teve um trabalho coletivo, teve uma coisa organizada, teve uma assembleia, teve uma organização para isso, teve levantamento, teve dedicação, teve divisão de trabalho, teve Muito suor. muito suor, caminhão da espiritualidade, tararara. E aí o que acontece? E tem o resultado. E aí você tem aquele resultado, aquela paz, aquela tranquilidade, tudo fluindo bem, tudo ocorrendo bem. Nós não tivemos nenhum empecilho. Eu nunca participei de uma festinha minha que uma coisa não deu treta. Ah, o fornecedor não entregou, não, a gente pega outra coisa. Ah, acabou não sei o quê. Não, vai ali. Nada. Foi unânime, né? A gente teve tretas internas. Não. Isso é, Na execução. mas na assim, no resultado, por exemplo, antes tem, entrega. Eu tô falando internas nossas mesmo. mas ali acabou, ali se resolveu. E aí o que acontece? E até mesmo, assim, situações de última hora, que você pensa assim, gente, mas isso aqui, não, não vou levar a maquininha da loja, vai que um precisa. 2.400. Bom, então, assim, estou dando um exemplo. Então, como que. Eu lembro, eu vi muito aquele negócio da competição e da cooperação. O time fraterno, o time laço fraterno, eu acredito que inclusive de verdade, comemorou muito aquilo. Sabe? Porque foi um trabalho eminentemente coletivo, em que cada um exteriorizou ali suas potencialidades e as suas fraquezas, se esforçou contra as suas fraquezas. E aí, você teve um resultado absurdo. Para mim, foi um resultado absurdo. Foi absurdo. Porque, assim, além Ué, do financeiro, foi presta absurdo. atenção no financeiro. Maio, em junho, nós tivemos uma obra de 9 mil. O nosso resultado financeiro, com uma obra de 9 mil, foi Positivo. Não, assim, pegando essa obra de 9 mil, foi menos R$700. É assim, absurdo. É absurdo. Doação de camisa, doação de DL, doação, a festa junina e não sei o quê. Então, assim, você fala assim, gente, menos 9 mil em um mês, quanto por cento no arrecado? Então, assim, uma coisa que eu pensei que a gente ia parcelar em 4 vezes. Botei a loja como garantidora. Entendeu? Lembrando que do centro, aluguel, sofredor. Então, o que acontece? Então, fora o aluguel, o que tá lá. Deixou. Não, você falando de despesa. Não, despesa. Ah, Então, assim, você fala assim, cara, foi muito legal, sabe? Embora, igual embora igual que chegou lá, tem tido uma situação aqui, ali, isso acontece, é normal. Mas o a festa em resultado, si, gente, além do... aquela quadrilha do final, todo mundo participando, todo mundo brincando, todo mundo tava morto. Ainda, sobrou doce, vamos fazer kit junino. Eu no domingo fazer kit junino quase amputado. Então assim, pera aí, Alexandre, pera aí. E ainda deu 700 pau. Então o que acontece? É muito legal, cara. E além do A gente resultado, comemorando coletivamente. além do resultado financeiro, que foi excelente e inesperado, né? Foi muito mais do que a gente estava esperando. O resultado, assim, o retorno satisfatório. Isso, é isso. Das pessoas que vieram, É isso. falaram, cara, que festa, Que legal. cara, que clima organização, bacana, que clima, isso mesmo. foi excelente. Não teve uma reclamação, tipo, não gostei do cachorro-quente, acho que é salsicha, não tá com gosto. Nada. você tem noção? Então, mostrando essa cooperação, né? Não, muito legal. Absurdo. Você tem noção de como foi essa parte cooperativa? Como funcionou? Como trouxe retorno, ajuda para o próximo? Sendo que nós tivemos uma mesma situação, eu e você, um outro momento, que a gente teve que implorar por colaborações, para no final, assim, a gente teve um resultado. Mas se tivesse a mesma colaboração que a gente teve aqui, a gente tinha ajudado aqui também muito mais pessoas. Não, passou uma situação semelhante. Então, assim, a gente... Porque eu e o Herta, a gente pode falar isso na pele. Porque nós fizemos... A gente teve foi festa junina, que era para ajudar outras pessoas, que a gente ia doar cestas básicas. E, assim, a gente tinha que implorar
pelo amor de Deus, dá para você me ajudar, fulano? Fulano, por favor, a gente precisa de ajuda. Lideranças que estavam envolvidas no Entendeu? processo. E Colocar não- essas lideranças ajudando. E assim, no último momento que ele, que alguns deles ali falaram poucas palavras, que teve esse resultado final, sabe? Então, assim, a gente já teve essa experiência, né? Do que é ser colaborativo ou não ser colaborativo. Não, é impressionante, assim, foi um absurdo. Foi assim, é igual o Elton fala, não é questão de vaidade, não. É questão de trabalho muito bem feito. Mérito. Mérito, sim, mérito, mas assim, como assim, cada um se sacrificou, por exemplo, um teve que ficar em portaria, uma parte do evento, o outro ficou em caixa, o outro ficou trocando dinheiro, o outro ficou vendendo bolo, não sei para quê, o outro ficou fazendo bingo. Sim, mas estava todo mundo na festa. Todo mundo estava ali, ó, integrado, conversando, parará. Então, assim, foi assim, e essa festa, junto com outras coisas que a gente faz, a gente propiciou o que a gente tem agora. E depois a gente tem outro projeto, entendeu? Tem aí, Luciano, teve muita coisa. Mas o que acontece? Independente disso, é a questão do coletivo mesmo, empenhado com aquela Sim. finalidade e todo mundo torcendo por aquele resultado coletivo. E todo mundo saindo da sua zoninha de conforto. Claro. Todo mundo se esforçando, todo Entendeu? mundo se dedicando. Entendeu? Então, tem gente que no final estava assim, não consigo mexer minha mão. Então, foi, assim, eu acho que reflete, é óbvio que é num microcosmo, mas vamos pegar campanhas anteriores, pizza, de o que quer que seja. Não teve essa coisa coletiva de jeito nenhum. Entendeu? E aí, no final, você ainda tinha questões de discussões. Ah, fulano não ajuda, fulano só fala, aquelas coisas que você tem. Então, assim, foi para mim algo espetacular. Até o frio ajudou no final de semana. Graças a Deus. Ajudou a galera aqui, ó. Já soubera, cara, viu? O caldo assim, cara, estava caro. Vai dar tudo certo, ajudou a turma lá comendo. Isso aí. A gente vai encerrar aqui com mais uma oportunidade de assistir. Nossa, é bom demais. O livro é maravilhoso. Essa nossa irmã, ela é abençoada mesmo. Ah, detalhe, né, que eu estava vendo um documentário, né, falando da Joana aqui, para a gente fechar, um documentário onde o próprio Divaldo fala da origem da Joana, né, da história dela. Ela foi um dos espíritos que participou da codificação. Ah, é? A codificação do espiritismo, né, que veio com Kardec, ela foi preparada no plano espiritual 100 anos antes. Muito legal. Eles vinham trabalhando no livro, nos livros, na codificação, que Kardec transcreveu, durante 100 anos, até que veio, culminou na aceitação de Kardec de trazer para nós, né, porque tinha outro que tinha sido convocado para isso. Que auto-coroou. Né, que se auto-coroou, em vez de aceitar o trabalho, né? Aí, ó, o mérito. Né, e Kardec aceitou e fez e trouxe, 100 anos. E a Joana fez parte do grupo da decodificação. Que legal. Ela fez parte. Eu já vi uma parte lá do Evangelho que é Emmanuel. Tem um dele. Eu acho que até na parte da caridade. É porque eles, segundo o Divaldo estava contando, eles fazem parte da equipe do Espírito da Verdade. Entendeu? E ela estava lá ajudando. Mas tanto é que tem textos dela no Evangelho, tem textos dela nos livros, nessa participação dela. Então, você vê que ela não está nesse patamar, trazendo tanta coisa boa para nós, porque ela é bonitinha. Foi porque ela ralou muito, e ela se desenvolveu, e ela buscou muito conhecimento. E uma coisa que ele fala nesse documentário, né, e que eu literalmente assino, copio, mando para todo mundo que quiser, cara, as coisas vêm de lá para cá. Tudo que você aprende aqui é porque lá já existe, lá já tem. Você está aprendendo aqui porque você tem que passar por isso, ponto final.
Ele falou exatamente por conta desses livros que a gente está estudando da série da psicologia, né? É. E quando ele recebeu, ele falou assim, tem que ver se esse negócio aí é certo. E levou para psiquiatras, psicólogos, e os caras se apaixonaram pelos livros, falou, não, tá certo, tá dentro de tudo certinho. E aí ela responde para ele, eu só quero te lembrar que tudo que você escreve, tudo que você faz, é porque aqui é daqui para aí, Sim. né? Foi feito todo o estudo, uma preparação. São antes. Né? Quer dizer, os espíritos que vieram responder as perguntas de Kardec, a intuição da pergunta que foi feita para ele, que foi levado para ele. Entendeu? Então, gente, desculpa aí, mas Quer dizer, eles se Freud, prepararam muito para trazer. Freud, Foi à Jung, toa, assim, do nada. esse pessoal que veio trazer psicologia, eles já vieram preparados lá, ó, porque eles falam de coisas que acontecem hoje. Então, quero contar para vocês, não, mas o negócio vem de lá para cá. E aí eles falam assim, eu escutei, né, outro dia, como assim você vai confiar no que está escrito nesse livro? Cara, tá vindo de lá para cá, como que eu não confio? Só um minutinho, viu? De maneira super esclarecedora, fundamentada, Uhum. consubstanciada em lógica, Foi raciocinado. bem raciocinada, assim, com altos elementos do evangelho ali. Engraçado que quando a gente vai ler, eu pelo menos, né? Quando eu vou ler outro tipo de literatura, eu faço uma leitura crítica das coisas, mas quando eu vou ler outro tipo de literatura, parece que eu desconfio de tudo. Parece que quando eu leio um livro espírita, tá tão bem explicado, para mim parece tão lógico na hora que eu leio, tipo assim, gente... Não cabe essa desconfiança. Né? Não cabe. Aí, quando eu vou ler outras coisas, eu falo, gente, mas não é bem assim. Então, me emprestaram um livro para eu ler, eu comecei a ler o primeiro capítulo e já tinha muitas lacunas. Aí eu falei assim, gente, eu não sei nem se eu leio o resto do livro, né? Até ganhei um livro de espiritualidade há muito tempo, esse tempo atrás eu fui ler, aí começou com algumas explicações assim, falei assim, gente, não é bem assim que funciona. E, assim, mesmo comparado com a literatura científica atual, assim, não é bem assim, mesmo na literatura social que a gente tem hoje, né? Então, quando a gente lê uma literatura assim, é igual você falou a história do filme, cada frase é um aprendizado, cada frase você tem que parar ali e falar assim, não, o que ele quis dizer com essa frase? E quando você vai ver de novo, você já vê outras explicações dentro da mesma frase, coisa que você não via antes. Então, isso é uma literatura muito rica. Então, quando eu vou ler outro livro, mesmo sendo embasado cientificamente, às vezes eu falo assim, gente, tem um buraco aqui, tem alguma coisa que não está explicando aqui, né? Só fazendo um adendo da Pama, até para a gente encerrar, estava fazendo uma leitura jurídica, estava pegando lá uma codificação e tal, estava assim, são isentos de responsabilidade. Aí eu escrevi assim, fiz uma setinha. Não sei se para a justiça divina. Não sei não, amigo. Então a gente vai fazendo aquele mix louco e você fala assim, não, peraí. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Antigamente eu li algo espiritualista, né? Falar espiritualista de forma geral, né? Eu separava muito bem. Não, isso é científico, isso é espiritualista. Isso é científico, isso é espiritualista. Hoje eu já pensei assim, vai lascar quem quer aprender o trem separado. Eu já estou unificando tudo com todos os aprendizados que eu tenho. Então, para mim, já entra como verdade, mesmo eu questionando as coisas. Então, assim, eu leio conteúdo de outras religiões, por exemplo. Aí eu leio um conteúdo budista. Eu falo assim, gente, cruza muito com o que eu estou estudando lá, que eu estou estudando sei lá onde. Então, eu já pego 2, 3 lugares que eu já tenho igual, para mim já virou verdade. Ué. Porque... entendeu? Então, assim, aí eu fico pensando, nossa, as pessoas questionam isso ainda.
para mim, tipo, é como se fosse óbvio, né? Uma coisa lógica. E engraçado que antes eu não via essas coisas tão claras assim, né? E à medida que você vai estudando, que você vai vendo, parece que às vezes uma pessoa faz uma pergunta que eu penso assim, gente, mas ela não está enxergando o que eu estou enxergando já. Então, hoje eu tenho muito mais paciência, porque a paciência também vem com os estudos, né? Que coisa que eu sempre fui impaciente. Para mim era tudo muito óbvio, e se a pessoa não sabia, ela é burra. Mas, assim, era literalmente assim, Léo. Realmente, para mim era tipo assim. Tipo assim, ela não se esforça, ela é burra, ela é preguiçosa. Eu também era muito assim. Hoje eu não faço isso mais. Hoje eu já olho assim, gente, eu já enxergo isso. Eu fico feliz com o que eu já enxergo. E eu respeito, falo assim, não, a pessoa ainda não está vendo isso. Igual hoje eu vendo a pessoa, tipo, automático lá na loja. Eu falei assim, gente, eu já fui muito assim. A gente não criticar as coisas, né? E eu comprando as coisas lá, eu falei assim, gente, o pessoal comprando tanto de bijuteria, que não sabe nem a procedência disso, que tipo de metal que pode ter cádmio, pode dar um monte de problema de metal. Então, assim, eu já vou, tipo, criticando. Eu não compro isso, tal. Eu vi um documentário, chama Gilbert, e aí falando, né, de pessoas de cada país dando depoimento de vida delas. E aí uma moça chinesa, né, dando depoimento de vida dela, que ela trabalha mais de 12 horas por dia. Ela, nem para ir no banheiro ela vai sozinha. Que ela não pode conversar com outra pessoa, que ela está muito cansada. E aí eu fico pensando, gente, a gente comprando coisas a rodo, uma pessoa se escravizar e não ter vida. Fomentando isso. Isso, entende? Então hoje eu sou uma consumidora muito mais consciente. Então, se eu vou comprar alguma coisa que tem um monte de plástico embrulhando, geralmente eu penso 2 vezes que eu ir num lugar que não tem tanto plástico. Ou, realmente eu preciso disso daqui? Hoje, por exemplo, tinha um monte de coisa que eu pensei, nossa, eu queria tanto isso, queria tanto isso. Não, eu não preciso disso. Eu já estou precisando diminuir o tanto de coisa que eu tenho lá em casa. Então, assim, eu já não tenho isso mais. Agora, você me fala, pô, tem um curso ali, eu já estou fazendo reserva para fazer curso. E a gente muda o tipo de pensamento quando a gente começa a estudar, né? A se conhecer. O que você está falando é tão real que eu tô indo para o nono. Fui, graças a Deus, passei, Senhor. Estou indo para o 9º período de psicologia, que agora é só estágio. Nossa, tá batendo na porta, hein? E eu percebo, Pamela, que às vezes o que a gente lê, que não é espiritual, fica às vezes vago, né? Uma explicação simples do que é esquizofrenia, se fosse um estudo mais aprofundado, entenderia que é uma obsessão, que ir no centro tomar um passe, fazer um tratamento, talvez não estaria num hospital psiquiátrico. Tem as disfunções do cérebro? Tem. Mas esquizofrenia em si, nada mais é. Ô, Cris, mas se tem alteração no cérebro, vamos indo na causa. Tem alguma coisa antes. Por que que ela veio com essa alteração? Exato. Entendeu? Por que que... Então, assim, uma coisa vai... É a questão que a ciência não pergunta. Entende? Então, assim, eu fico pensando, eu estudava muito... não, mas isso é genético. Tá, isso é genético. Agora a gente já tem epigenético, uma coisa influencia na outra. Lógico que é. O que é o genético? É o que já vem do espiritual, algo que você já passou por aquilo que você precisa trabalhar aquilo. Tá, o que é o epigenético? É o que você faz com aquilo que você recebeu. Entende? Então, tudo é espiritual. Hoje, para mim, é tipo assim, muito claro. É ação e reação. Não, a lei de Deus, para mim, já é tipo uma lei física. Já entra para mim, não, isso é lei da física. Não é tipo lei de Deus, né? É tudo de Deus, né?
Então já entra tudo como uma coisa só. Então, quando eu fico sabendo de mais uma coisa, parece que Só complemento. encaixa mais coisa. Exatamente. Você fala assim, Mas nossa, assim, não tinha pensado mais nisso, não tinha pensado mais nisso, né? às vezes o que eu estou tentando te falar assim, que é angustiante você estar na sala de aula ouvindo as pessoas falarem sobre aquilo e você entender de uma outra forma, mas você ter que ficar calada, porque aquilo que você entende e que você sabe não funciona para eles, entendeu? E você tem que aprender a respeitar isso. E tá tudo bem. Porque, assim, o que eu Aí o exercício escuto, da humildade. o que eu escuto, desculpa, mas o que eu escuto de absurdo naquela faculdade não está escrito. E aí você tem que ter, é isso que você está falando, a humildade de falar assim, tá, eles não, eu vejo dessa forma. Momento, Eles não estão no momento para saber disso e não estão preparados para isso, tá tudo certo. Não, e a sociedade está evoluindo de tal maneira que você pensa diferente hoje, você não é crucificada nem queimada. Graças a Deus, obrigada. Que era pior. Então, assim, A hoje própria obviamente, Joana você foi tem- colocada em fogueira. tem as algumas vezes. questões tal, né? Obviamente, É. do conselho regional, você tem a questão você tem que seguir, mas você pode seguir uma linha, tem, né? E você pode até se expressar hoje, embora você fique insatisfeito, e é normal, eu entendo você, porque agora eu estou lendo o Lei Código Penal pensando em Jesus. Fala assim, não, isso aqui para justiça de vida não dá, não. Atos preparatórios não é crime. O cara pensar, planejar, mas peraí, o evangelho discorda. Exato. É brabo, é né? isso. Você fala. Mas é isso. No final, tipo assim, a pessoa, a questão, por exemplo, de uma liderança, mesmo sendo aqui no centro, vamos supor que fosse aqui no centro, uma liderança para mim, mesmo sendo aqui no centro, tipo, nós estamos fazendo tudo por um propósito. Ah, mas comigo não é assim. Assim, eu vou fazer o meu máximo, porque é entre eu e Deus. Igual a Madre Teresa falou. Então, se eu falo, igual eu sou da Semana da Cris, eu ajudo a Semana da Cris. E ajudo o Roberto. Vai perguntar isso para mim, mas você não é da Semana da Cris? Ah, mas é entre eu e Deus. Eu quero ajudar o Roberto também. Então, assim... Qual o problema? Né? E qual o problema? E assim, eu sei que às vezes ela tem mais facilidade, até pelo jeito dela, de estar com as pessoas, de conseguir essa organização pela liderança dela, por exemplo, do que o outro, entendeu? E tá tudo bem. Então, assim, eu posso ajudar mais quem precisa mais de ajuda, eu vou ajudar. Pamela, eu preciso. Não, se eu tiver, eu já trago. Então, assim, eu não tenho. Se a pessoa fala assim para mim, é igual a questão do horário, né, Léo? Que eu estava chegando atrasada. Eu peguei para ele e falei assim: eu acho que eu vou ter que parar, porque eu não estou conseguindo manter o meu prometido. O meu prometido, que era entre eu e a espiritualidade, que eu estaria aqui nas segundas 6 horas. Não é porque alguém, ou fulano, ou ciclano. Na hora que ele falou assim, não, a espiritualidade falou que mesmo você chegando às 6h30, vai ajudar muito, que ainda tem muita gente para atender. Então, ok, porque é entre eu e Deus, entendeu? Agora, se eu falto, se eu não falto, é entre eu e Deus, entende? Então, assim, quando você chega mesmo, por que o centro dá certo? Porque você tem que imaginar entre você e Deus. Interessante isso, porque mesmo pensando assim, sabendo que você é com Deus, você às vezes até dá uma satisfação para o grupo no intuito da cooperação. Da cooperação. Pra E é trazer um entre resultado. você e Deus. Por quê? Porque quando você está cooperando com o grupo e a espiritualidade é um grupo. Você entende? Claro. Eles estão precisando de mim. Então, eu sei que eu tenho a minha responsabilidade para com o grupo, porque é entre eu e Deus. Então, Tá alinhado, tá tudo alinhado. E tá tudo alinhado. Tudo Então, conectado. quando você coloca entre você e Deus, tudo tá alinhado. Então, você vai ter responsabilidade, porque é entre você e ele.
você vai se conectar às pessoas, porque é entre você e ele, entendeu? Você acha que, por exemplo, eu sou muito amiga da Cris, eu vou andar alinhada com ela, não vou falar dela. Eu não vou falar dela por causa da Cris? Também. Mas eu não vou falar dela entre eu e Deus. O que eu penso, o que eu sinto ou o que eu falo, posso não falar, mas aí se eu sentir, vamos supor. Mas aí entre eu e Deus vai falar, uai, mas você está falando uma coisa e sentindo outra. Então, quando você põe entre você e Deus, você é verdadeiro com as pessoas. Porque ela pode não estar sabendo se eu não gosto dela, entendeu? Mas Deus está sabendo o que eu estou fazendo com isso. Entende? Então, você passa, o grupo, você passa a viver nessa fraternidade por conta quando você põe Deus acima de tudo. Porque você vê que tudo ali gira em torno dele. Exato. Entende? E por isso que os grupos, quando coloca entre a pessoa e Deus, o grupo funciona. Porque Deus é isso. Ele é grupo, ele é fraternidade, ele está junto. Por isso que funciona. O respeito funciona. Né? Vamos encerrar, então? Já estourando aqui bastante estrada aqui. Quem gostaria de fazer a oração? Encerramento. Eu vou agradecer mais essa semana, né? Que a gente está aqui junto. Agradecer esses amigos. Agradecer aquele amigo maior nosso, Jesus, né? Que a gente tem muitas fases do amor. Vamos pensar no amor quando a gente tem pelos filhos, né? Quando nasce um filho, você fica com aquele amor, você quer apertar, você quer... Na verdade, a gente chama de paixão junto, né? E com o passar do tempo, você ama mais. Mas já é um amor mais tranquilo do que aquele inicial. Hoje eu já sinto que o meu amor por Jesus já é tranquilo. Eu já sei que ele faz parte da minha vida e o quanto que ele trabalha na minha vida. Muita coisa que eu tinha ansiedade de resolver, às vezes é ele que tem que trabalhar por mim. Então, que a gente saiba, né, que o amor dele é tão infinito que ele trabalha por nós. Não é à toa que estamos aqui juntos, né? A gente já tem uma história pregressa? Com certeza, né? A gente é amigo em nome de Deus. É entre a gente e Deus. E a gente tem essa amizade por conta dele. Né? E tudo que está nele edifica. Então, eu vou agradecer a Deus essa semana, né? Que foi uma experiência nova, mas que esses amigos aqui me apoiando. E mais Deus, mais Jesus e mais a espiritualidade, né? Sei que vai ser uma coisa que eu vou trabalhar essa parte interna que estava faltando, que estava ficando para trás. Então, que todos nós aprendamos com as nossas dificuldades e que a gente coloque na mão dele mesmo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Que assim seja. Assim seja. Que Jesus nos ampare. Semana que vem, 21, capítulo 21, Homem Moderno. Ai, meu Deus.